Começa agora o programa da jornada do sistema digestório. Há algo primordial que é comum a todos os seres vivos, que é a busca de nutrientes para a sobrevivência. Desde seu princípio, nossa espécie busca alimento das mais variadas formas, e até mesmo culturas inteiras se desenvolveram em torno disso. Mas você já parou para pensar sobre o que nos leva a comer? Você já parou para refletir sobre o que é a fome? Eu acho que fome é uma necessidade. É quando você sente vontade de comer, né? Sente vontade de comer ou, sei lá. A fome pra mim é quando eu tô na fila do bandejão e começo a sentir o cheirinho da comida entrando. Às vezes eu não tô com fome, quando eu sinto o cheiro da comida, ela vem. É vontade de comer, pô. O que você sente no seu corpo quando você vai com fome? Um aperto na região do estômago. Dor. Muitas vezes dor no estômago. E depois de comer, o que você sente no seu corpo? Satisfação. Fico pronta pra próxima. Já eu consigo prestar mais atenção na aula, porque quando eu tô com fome eu não consigo me concentrar direito, fico nervosa. Saciedade. A ingestão alimentar e o gasto energético são controlados por sistemas neurais complexos e redundantes, verdadeiros sistemas integradores, recebendo sinais aferentes desde o sistema digestório, passando pelo tecido adiposo e chegando às estruturas centrais. Tem ocorrido muito progresso na identificação do papel do hipotálamo e do tronco encefálico nos mecanismos pelos quais o cérebro é informado sobre a disponibilidade de alimentos ingeridos e estocados. Em consequência, vias aferentes determinam uma resposta comportamental, autonômica e endócrina, levando a uma redução da ingestão alimentar e o aumento do gasto energético. Pouca atenção, no entanto, tem sido dada aos sistemas corticais, que em muitas situações vencem o sistema de controle exercido pelo hipotálamo. No cérebro, os três maiores componentes desse sistema parecem ser o hipotálamo, o tronco encefálico e o córtex. A primeira estação de controle para a interpretação nutricional está na porção caudal do tronco encefálico, recebendo informações das papilas linguais, do aparelho olfativo e do trato gastrointestinal. Com essas informações, a maquinaria oromotora é ativada para a ingestão do alimento e sua evolução pelo trato gastrointestinal. O hipotálamo, principalmente o núcleo arqueado, é o local de integração nutricional, recebendo informações de órgãos periféricos mediadas por hormônios circulantes e metabólitos, bem como por vias neurais procedentes do tronco encefálico. O núcleo arqueado é influenciado também por sinais provenientes dos núcleos laterais e paraventriculares do hipotálamo. Os núcleos laterais recebem diversas aferências: sistema de recompensa, informações relacionadas à memória, sistema motivacionais de aprendizado, sinais vagais do núcleo accumbens, do complexo amidaloide, do núcleo pálido ventral, todos integrando-se nesses locais e correlacionando-se diretamente com o núcleo arqueado. O sistema córtico-límbico permite interagir com o ambiente que oferece o alimento, incluindo sua procura e seu armazenamento, levando em conta a experiência, a disponibilidade e o custo. A visão, o apetite hedônico e a palatabilidade de alimentos já conhecidos contam nessas escolhas. O contexto social, os hábitos e as regras religiosas também determinam escolhas alimentares. Portanto, a influência límbica é maior do que a necessidade metabólica do alimento. Diante das necessidades energéticas de todo o ser vivo, a obtenção de nutrientes é um passo extremamente importante para a sobrevida. E não é de se estranhar que o seu controle seja extremamente complexo e confiável. Uma vez diante do alimento, o aspecto, o odor e o paladar são de extrema importância para a ingestão. Os corpúsculos gustativos presentes nas papilas linguais discriminam diversos sabores, como o salgado, mediado por canais de sódio, o azedo, o umami, o amargo, que pode incluir
diversas toxinas que são maléficas para o organismo e o doce. Ainda há dúvidas se existe um receptor específico de gordura, como ocorre em roedores. Dessa forma, informações de glicose, aminoácidos e lipídios são levadas ao cérebro para o processo de integração. No tubo digestivo, quimiorreceptores e mecanorreceptores informam sobre a quantidade de nutrientes que está estocada temporariamente no trato gastrointestinal. Estabelece-se aí uma importante comunicação intestino-cérebro. No estômago, os nutrientes são percebidos por estiramento vagal e por sensores presentes na mucosa gástrica. A grelina, secretada no fundo gástrico quando o estômago está vazio, é um poderoso sinal para o cérebro de fome, e sua secreção é inibida com a ingestão alimentar. Na porção alta do intestino delgado, a colecistocinina, atuando via receptores de colecistocinina A no trato gastrointestinal, sinaliza a saciedade via vagal, motivado principalmente pela presença de lipídios e proteínas. Esses sinais são transmitidos ao núcleo do trato solitário e daí a centros superiores, como o núcleo parabraquial e o complexo amidaloide, dentre outros. Nas porções mais baixas do intestino delgado e cólon, o peptídeo YY e o peptídeo semelhante ao glucagon, ambos anoréxicos, são secretados pela estimulação direta do alimento na parede intestinal, bem como por reflexos originados na porção mais alta do intestino. O peptídeo YY, além de suprimir a ingestão alimentar, também modula a atividade do núcleo estriato ventral e da área tegumentar ventral. Sinais advindos do fígado, do pâncreas e dos músculos também são enviados ao cérebro, informando sobre a disponibilidade de nutrientes, mediados por diversas outras incretinas. A enterostatina, um pentapeptídeo produzido da clivagem da colipase pancreática, e hormônios pancreáticos, incluindo o glucagon e a amilina, diminuem a ingestão alimentar. De especial importância estão os sinais advindos do tecido adiposo, o maior local de estoque energético do organismo e um dos mais importantes órgãos do sistema endócrino. A leptina, produzida pelo tecido adiposo subcutâneo, informa o cérebro sobre o excesso de tecido adiposo, induzindo um bloqueio do neuropeptídeo Y, que é um potente oroxígeno e que suprime o apetite. Quando as reservas de gorduras estão baixas, a diminuição da leptina leva a um aumento da produção do neuropeptídeo Y, com aumento de apetite. Além disso, a redução da secreção de leptina reduz o gasto energético, reduz a secreção de hormônios tireoidianos e gonadotrofinas e aumenta a secreção de cortisol, levando ao acúmulo central de gordura. O núcleo arqueado constitui-se dentro do hipotálamo numa área maior de integração entre os diversos sinais oriundos da periferia e do tronco cerebral, determinando ações que visam adequar o balanço energético do organismo. A leptina é um dos sinais que provém do tecido adiposo, informando o cérebro sobre os estoques de gordura do corpo. A leptina inibe no núcleo arqueado a produção de dois potentes orexígenos, o neuropeptídeo Y e a proteína relacionada ao gene AGOT. Tanto os neurônios neuropeptídeo Y, proteína relacionada ao gene AGOT, quanto os próprios melanocortina, expressam receptores de leptina e são controlados pela leptina. Dessa forma, baixas concentrações de leptina resultam no aumento do apetite e na supressão dos gastos energéticos, enquanto altas concentrações de leptina resultam na diminuição do apetite e no aumento do gasto energético. A insulina atua no cérebro, suprimindo a atividade de neurônios produtores de neuropeptídeo Y e aumentando a atividade de neurônios produtores de pró-melanocortina, funcionando assim no sistema nervoso central como um potente anoréxico. A atividade sobreposta de insulina e leptina é explicada porque ambas ativam fosfatidil-inositol 3-quinase no interior de neurônios hipotalâmicos. A atividade do fosfatidil-inositol 3-quinase é requerida para a supressão do apetite. Um dado a ser lembrado é que a hipoglicemia motivada pela insulina é um poderoso estímulo à ingestão alimentar. A concentração de glicose sofre diminuição antes da maioria das refeições, tanto em humanos quanto em roedores. Quando se evita essa queda glicêmica, a próxima refeição é retardada. Em contraste à leptina, a grelina parece facilitar o comportamento de armazenar alimento e aumenta o processo de recompensa como parte de sua ação orexígena. A leptina é estimulada pela insulina
e inibida por catecolaminas e tiazolidinedionas. Sua ação de inibição do apetite coincide com a da insulina e ambos os hormônios possuem um fator comum de sinalização, o fosfatidil-inositol 3-quinase. Os receptores de leptina expressam-se em várias estruturas telencefálicas, como hipocampo, tálamo, tronco caudal, neocórtex e área tegumentar ventral. O estudo do controle do apetite tem focado o hipotálamo e, de certa forma, tem negligenciado outras importantes estruturas cerebrais. Os neurônios produtores de neuropeptídeo Y e gênia GOLT e próprio melanocortina não estão isolados do resto do cérebro, mas recebem informações importantes de várias estruturas cerebrais, especialmente os neurônios produtores de orexina e hipocretina no hipotálamo lateral. A importância dos processos cognitivos e emocionais para o equilíbrio energético não pode ser desprezada. O sistema corticolímbico lida com cognição, recompensa e emoção. O sistema de recompensa é um alvo da complexa circuitaria neuronal de controle do apetite, tendo, portanto, a capacidade de modular o comportamento alimentar. Há um cérebro metabólico e um cérebro cognitivo, onde uma complexa rede de integração parte do gostar do alimento, querer, procurar e ingerir. Todas essas ações apresentam representações corticais e límbicas e influenciam na quantidade de alimento ingerida. O gostar de alimentos envolve circuitos neurais, que passam pelo núcleo accumbens e pelo núcleo pálido ventral, porção límbica e porção motora no cérebro, respectivamente. Os receptores opioides parecem ser muito importantes nesse processo. A injeção de um agonista de receptor opioide no núcleo accumbens desencadeia uma fome voraz, especialmente por alimentos doces e com alto teor de gordura. Por outro lado, a injeção de um antagonista opioide seletivo nos receptores mu reduz a ingestão de sacarose. Contrariamente ao que sempre se pensou, o sistema mesolímbico dopaminérgico não tem qualquer relação com esse gostar do alimento, mas é importante para o comportamento motor na obtenção de certos alimentos. As projeções dopaminérgicas da área tegumentar ventral para o núcleo accumbens são os componentes mais cruciais desse sistema implícito ou inconsciente de querer. A manipulação desse sistema influencia poderosamente o querer, mas não o gostar. O hipotálamo lateral também está envolvido com o querer, pois estimulações elétricas nessa área fazem que o camundongo comam, ou seja, queiram a comida, mas não os fazem gostar. Um dado interessante é que a leptina modula os sinais aferentes provenientes de alimentos, de modo que baixas concentrações de leptina podem baixar dramaticamente os limiares de estímulos externos, sinalizando a disponibilidade de nutrientes. A leptina e a insulina também podem agir diretamente em neurônios dopaminérgicos mesolímbicos, modulando o querer alimentar. Quando se gosta de determinado alimento e se dá uma escala de valor a esse gostar, quem está envolvido nesse sentimento é o córtex pré-frontal e o símbolo. Observam-se que esses sentimentos sobre o alimento estão espalhados pelo cérebro, e os fatores de união parecem ser os receptores opioides. A sensação de gostar de determinado alimento está associada à endorfina, que é um opioide endógeno, e a receptores canabinoides. Antagonistas opioides, quando ministrados, assim como fármacos que inibam os receptores canabinoides, parecem diminuir significativamente o apetite por alimentos palatáveis. A ingestão alimentar é claramente controlada por um conjunto de fatores cognitivos e emocionais relacionados à recompensa. Mesma via neural que um vício a uma determinada substância exerce, com todo o seu impacto hedônico. Esses processos eminentemente corticais podem ser mais fortes do que processos metabólicos de regulação da ingestão alimentar, centrado principalmente nos núcleos hipotalâmicos. Esses mecanismos passam por cima da saciedade e levam o indivíduo a comer além de suas necessidades. Em longo prazo, a menos que mecanismos compensatórios entrem em cena para limitar a assimilação alimentar, a obesidade vai ser um resultado esperado. No HU, o gastroenterologista Heitor Souza nos disse como fome e saciedade são observados no aspecto clínico. Bom dia. Eu vou falar um pouco aqui sobre fome e saciedade
do ponto de vista do gastroenterologista. É interessante saber que existem vários hormônios do controle da fome e da saciedade são gerados no trato gastrointestinal, mas acaba que o gastroenterologista não costuma lidar com nada disso, né? O gastroenterologista, do ponto de vista clínico, esse assunto do controle de fome e saciedade está muito mais na esfera do apetite em geral, né? Se o paciente tem apetite ou não, esse é um dado clínico fundamental na história das doenças, né? Do aparelho digestivo, né? Então, quando o paciente perdeu o apetite, ou, por exemplo, e tem um emagrecimento, e há uma perda de massa muscular, por exemplo, esse é um sinal de alerta que pode ser importante para o clínico em geral e para o gastroenterologista também. O gastroenterologista trabalha muito com esse pensamento a respeito das doenças crônicas, complexas, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal e também neoplasias, né, que são tão comuns, e as neoplasias do aparelho digestivo compreendem mais ou menos 20% de todas as neoplasias malignas, né? Elas estão no aparelho digestivo. Então, você vê o câncer de cólon, um aumento exponencial no mundo inteiro, no Brasil também. Nós temos um trabalho de pesquisa aqui sobre isso, sendo feito nesse exato momento, sobre epidemiologia, um estudo ecológico em câncer de cólon. Fizemos um sobre câncer gástrico e esôfago, estamos fazendo sobre o carcinoma hepatocelular e ano passado publicamos um trabalho retrasado sobre pâncreas, câncer de pâncreas. Todas essas neoplasias, invariavelmente, levam à diminuição do apetite e emagrecimento. Então, são doenças consumptivas, né, que afetam esse mecanismo, né, de fome e saciedade de maneiras diferentes. Então, provavelmente existem efeitos moleculares, sistêmicos, né, dessas doenças, né, mas também existem efeitos mecânicos, muitas vezes, né? Por exemplo, o câncer de esôfago ou o câncer gástrico podem dar uma sensação de saciedade precoce pelo enchimento rápido do órgão ou pela diminuição da distensibilidade, por exemplo, do estômago, né? Num câncer infiltrativo, né? Um padrão infiltrante da parede do estômago. Obviamente, existem mecanismos neurais, né? O paciente deprimido, por exemplo, uma depressão mais grave, provavelmente pode causar alterações do apetite, em geral, para menos, né? O paciente, a perda do apetite é relativamente comum em estados depressivos, né? Então, é difícil você fazer uma estratégia, ou implementar uma estratégia visando somente a recuperação do apetite. Em geral, ela é secundária a um processo mais amplo de melhora. Quando você começa a melhorar o estado geral do paciente, o apetite volta e o paciente tende a se restabelecer ou se reequilibrar. A fome é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Especialistas buscam soluções para escassez e má distribuição de alimentos. Mas quando nos referimos à fome como sensação, do ponto de vista fisiológico, é um mecanismo de extrema importância para a sobrevivência da espécie. Ficamos por aqui. Obrigado. Tchau. Oh!